Vamos lá, meu povo, vamos fazer mais questões aí, portanto, né, pra gente chegar tinindo na nossa prova. Tá chegando o dia, vamos lá para a nossa questão 3. João, servidor recém-promovido, foi convocado para uma reunião com seu chefe, que queria discutir as expectativas de desempenho para o próximo semestre. Durante a reunião, o chefe de João explicou detalhadamente o que esperava em termos de entregas e de ações específicas. Ele estabeleceu objetivos desafiadores, mas não impossíveis, e enfatizou sua confiança na capacidade de João em alcançar esses objetivos. João, por sua vez, possui forte senso de propósito, se considera capaz de desenvolver, tá escrito errado desenvolver aqui, desenvolver sua missão e, por assim dizer, é altamente motivado. Entre as teorias sobre motivação, de qual teoria o chefe de João está fazendo uso? Vamos lá, a gente tem aqui a teoria da hierarquia das necessidades, a teoria dos dois fatores, a teoria da expectância de Vroom, a teoria da motivação e higiene de Alderfer, que não existe, né? Essa aqui foi aqui a bunda, e o que a bunda fede, né? Isso aqui nem existe essa teoria, tá, gente? E a teoria da autoeficácia de Bandura, e aqui está correta a teoria da autoeficácia de Bandura. Vamos lá, então, entender aqui. A gente tem várias teorias de motivação, várias, e aqui eu trouxe algumas delas, tá? A gente tem, para começo de conversa, quando a gente fala de teorias de motivação, e eu vou fazer um esquema aqui para você, tá bom? A gente tem isso daqui, olha só, já pegando o gancho, porque eu já tinha falado de Bandura para vocês, tá? A gente tem teorias de motivação que são baseadas ali, teorias que a gente chama de conteúdo, teorias de conteúdo e teorias de fluxo ou processo. Teorias de fluxo ou ainda processo. Essas teorias iniciais, tá, gente? As teorias de conteúdo, elas são muito baseadas em necessidades humanas. E elas são descritivas, tá? Elas descrevem o que é motivação. Elas são descritivas do conceito de motivação, sempre baseada aí em necessidades que são humanas. Então, o que acontece aqui? O que a gente tem de ter em mente? Essas teorias são as iniciais. Todas advêm da hierarquia de necessidades de Maslow. Maslow vai defender que a gente tem necessidades organizadas em uma hierarquia que vai da base ao topo, que migra das necessidades fisiológicas, passando pelas de segurança, pelas sociais, pelas de estima e pela de autorrealização. Então ele vai dizer que a gente busca uma a uma num degrau. E ele vai dizer que as primeiras, as de base, são prementes no comportamento de todas as pessoas, mas que nem todo mundo vai chegar a um dia ter necessidade de autorrealização, tá bom? Porque não é todo mundo que tem. É como se você fosse ficando fresco à medida que você alcançasse outro nível da sua hierarquia de necessidades. É mais ou menos isso que o Maslow vai nos colocar, tá bom? Então a gente vai num crescendo até chegar na autorrealização. Por sua vez, o Alderfer vai fazer o quê? Desculpe, o Herzberg vai dizer o quê? Ele vai pegar como base a hierarquia de necessidades e vai dizer pra gente que a gente tem fatores que são higiênicos e fatores que são motivacionais. Os fatores higiênicos, eles não geram satisfação, eles são insatisfacientes, eles advêm do trabalho que você faz, tipo remuneração, descanso, férias, benefícios. Tudo isso são fatores meramente higiênicos, porque para Herzberg, o que realmente te motiva é o que você faz. É você sentir que seu trabalho te engrandece. São, portanto, as necessidades de estima e autorrealização da hierarquia de necessidades de Maslow. E aí estes são o quê? Motivacionais, satisfacientes e intrínsecos ao que a pessoa faz, tá bom? E aí ele vai decompor e vai dizer que o contrário da satisfação não é a insatisfação, mas a não satisfação. Nada na questão fala disso, tá bom? Nada na questão fala disso. Então vamos voltar ali para a nossa questão só para você ver. Então aqui ele está falando, ó, que ele tem expectativa, o João foi promovido e tal,
O chefe explicou detalhadamente o que esperava em termos de entregas e ações específicas, ou seja, deu feedback para esse cara. Estabeleceu objetivos desafiadores, mas não impossíveis, não é? Se aqui tivesse a teoria do estabelecimento de objetivos, até poderia ser ela, mas não é o caso, porque eu não botei entre as alternativas para não gerar confusão, tá? E o João, ele tem confiança, ele se enxerga capaz de alcançar esses objetivos. E quando a gente se enxerga capaz de alcançar esses objetivos, define-se, portanto, que nós temos o quê, gente? Que nós temos ali uma autoconfiança, uma autoeficácia, tá? Então, essa é a nossa teoria, tá? Que está sendo tratada aqui. Então, essas teorias de fluxo ou processo, elas são mais dinâmicas, tá? Elas são dinâmicas. Elas não procuram definir o conceito de motivação, mas como o indivíduo se motiva. Não é o processo que leva à motivação. Por isso que ela é chamada de fluxo ou processo. Processo que leva à motivação e não definir ou descrever o que é a motivação. Nesse sentido, tá certo, e é a teoria da autoeficácia de Bandura, tá, gente? E aí, quando a gente fala de Vroom vai dizer pra gente, na teoria da expectância, que tá aí numa das alternativas, tá? Ele vai dizer que a motivação é VEI, que a motivação é igual a valência vezes expectância vezes instrumentalidade. Que a gente tem, tá, gente? Uma expectativa de que o nosso desempenho vai trazer algum resultado. Então, a gente primeiro faz assim, eu espero ser capaz de, por meio do meu esforço, adquirir um certo resultado que a ele eu atribuo valor. Então, primeiro tem uma relação ali entre a sua expectativa e um desempenho, e esse desempenho e o resultado. Então, essa relação entre o seu esforço, né, e aquele desempenho capaz de gerar um resultado que você atribui valor, faz você se motivar. Agora, se a gente não achar que aquele valor não é instrumental, a gente achar que aquele resultado não é alcançável, não é instrumental, ou que ele não tem valor pra gente, o nosso esforço vai ser menor. Então, é isso que explica Vroom também numa teoria de fluxo ou processo. Diante disso, tá? Só nos resta ali como correta, portanto, a letra E, inequivocadamente, tá bom? Inequivocadamente, beleza? Então é isso, e não existe teoria de motivações de N de Alderfer, tá? A teoria do Alderfer vai ser a teoria ERC, tá? E aí eu vou colocar aqui para você. Alderfer vai falar da teoria RC. Alderfer fala da teoria RC, que a gente busca necessidades de existência, de relacionamento e de crescimento. E o McClellan, o MC, vai ter a teoria RAP, que é realização, afiliação e poder, tá? Alderfer também vai estar aqui nas teorias de conteúdo. McClellan também vai estar aqui nas teorias de conteúdo. Bandura está na teoria de fluxo ou processo. Vroom está na teoria de fluxo ou processo também, só para ficar evidente aí para você, tá? Então eu fiz aqui, eu nem tinha colocado. Então, ó, Alderfer, teoria RC, McClellan, teoria RAP, realização, afiliação e poder, tá bom? E o Vroom e o Bandura estão aqui nas teorias de fluxo ou processo, tá bom? E aqui quem também está na teoria de conteúdo? O Maslow, o Herzberg, tá bom? O Alderfer, todos vão falar de necessidades humanas e vão descrever o que é motivação, e não como a pessoa se motiva, que é o que se preocupa as teorias de fluxo ou processo. Dito isso, vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. Questão de número 4. Vamos para a nossa questão de número 4. Mariana, gerente de uma equipe de 5 funcionários, foi encarregada de conduzir as avaliações de desempenho semestrais. Durante o processo, ela deliberadamente avaliou mais positivamente um funcionário que teve um excelente desempenho em um projeto importante, deixando que essa boa impressão influenciasse sua avaliação em todas as áreas. Além disso, para evitar conflitos, ela preferiu classificar a maioria dos funcionários como medianos, mesmo sabendo que alguns mereciam notas mais altas ou mais baixas. Mariana tentou influenciar positivamente o clima da equipe e minimizar possíveis confrontos com essas avaliações. Quais os erros conscientes de avaliação de desempenho
presentes na situação descrita. Essa questão gerou um pouco de controvérsia para aqueles que não fizeram as minhas aulas, porque nas minhas aulas eu deixo muito claro que dentro da teoria a gente descreve 2 erros que são conscientes de avaliação de desempenho. Há vários erros ali de desempenho, né, na avaliação de desempenho. Gente, toda vez que você vai avaliar alguém, é uma pessoa avaliando outra pessoa. Então a gente tem de tentar ao máximo não ser subjetivo, ou seja, ser objetivo. A objetividade na avaliação de desempenho é muito requerida, mas nem sempre a gente alcança e quase sempre a gente não alcança uma total objetividade. É impossível, porque sempre vão ser pessoas tratando de pessoas, pessoas avaliando pessoas. E uma coisa que a Cesgran-Hill ama cobrar em desempenho são os erros de avaliação de desempenho. Então isso aí para você fica a dica nesses dias que faltam para a prova, dá uma olhada ali nesses erros. E lembra sempre que a literatura aponta 2 erros que são conscientes. Professor, mas eu não consigo enxergar que são conscientes. Não importa, só marca. Só marca porque está escrito na literatura. Não queira entender ou queira ali, não é, dialogar. Não é a prova não é dialógica. A prova não é dialógica, você não conversa com a prova. Você está ali para marcar o que o examinador quer que você marque. Então, se te perguntar de erros conscientes, só tem 2 que a literatura trata, que é justamente o erro de halo e o erro de tendência central. Ah, professor, pois é, eu pensei que aqui, né, a gente tinha aqui erro de expectativa, de indulgência. Não. O erro de recência, não. Até porque eu quero, respectivamente, eu quero, primeiro, aquele efeito generalizador que ela teve, de pegar uma avaliação positiva e aplicar em todas as outras avaliações, e aquela que ela sempre fica no meio termo, ali em cima do muro. É o erro de tendência central. Então, quais são os 2 erros do rol de erros de avaliação que a gente tem ali, gente? Os erros de halo e de tendência central, que são situações que trazem vieses, são viesadas. A gente toma decisão de modo equivocado na avaliação do desempenho. E aí existem 2 que são conscientes, que é o halo e o tendência central, tá bom? O que é a tendência central? É sempre ficar ali pelo meio do caminho. Se você tem uma escala de 5, eu dou 3, que eu nem me comprometo demais, nem sou extremamente benevolente, eu fico ali, no meio termo, em cima do muro. E o que é o efeito halo? O efeito halo é o seguinte, é um efeito de generalização, em que quando você avalia uma coisa positiva, você vai avaliando tudo positivo, independentemente de ser ou não positivo os outros. Você fala assim, eu já dei positivo aqui pro cara, eu vou dar positivo aqui também, porque não tem sentido ele não ser positivo aqui. É uma generalização e uma subjetividade. E aí eu aproveito para dizer que o efeito halo tem um contraponto, que é o efeito Horn. Halo ou halo vem de auréola, um anjo, tá bom? E horn vem de chifre. Então, quando a minha generalização, quando eu falo assim, quando eu falo de generalização, que contamina fatores, um fator contamina o outro, que gera extrema carga de quê? Subjetividade na avaliação, tá, gente? Quando eu faço essa generalização, com um fator contaminando o outro, eu tenho isso de forma positiva e eu posso ter isso de forma negativa. Então, na forma positiva, eu vou ter o meu efeito halo. E na forma negativa, eu vou ter o meu efeito horn. Horn significa chifre. E halo significa auréola. Então, você fez desse cara um anjo, porque um fator influenciou o outro, e você fez desse cara um diabo, tá bom? Por quê? Porque um fator piorou o outro, fez com que o outro também fosse dado como negativo. A Cesgran-Hill pode cobrar essa sutileza, essa diferença entre o que é efeito halo e efeito Horn. Contudo, se a questão estiver falando que um fator contaminou outro, e for positivo ou negativo, a maioria das bancas falam que é efeito halo e tão somente halo. Mas se tiver entre as alternativas lá, halo e horn, e for uma característica negativa, você bota horn. Se for uma característica positiva, você bota halo, tá bom? Só para aí evitar controvérsias e deixar você bem preparado para as possibilidades, tá? Então esses são os 2 erros que são conscientes, por isso essa é a assertiva correta, tá bom? Vamos para frente, vamos para a nossa questão de número 5, agora falando de projetos. Vamos lá.
É sobre o ciclo de vida de um projeto que se aplica ao gerenciamento, considerando-se os diversos processos mobilizados em várias áreas de conhecimento. Embora todos os projetos tenham início e um fim definidos, as entregas e atividades específicas conduzidas neste ínterim poderão variar muito de acordo com o projeto. Contudo, segundo a PMI, pode ser mapeada uma estrutura genérica de ciclo de vida, com fases de início, organização e preparo, execução e encerramento. E aqui no gráfico retirado do PMBOK eu tenho a fase de início, a fase de organização e preparo, a fase de execução e a fase de encerramento do projeto. E aí eu coloquei uma armaçãozinha aqui para vocês identificarem A, B, C, D e E, tá bom? O que é A, B, C, D e E nesse contexto aqui, para você entender bem, tá? Então vamos lá. Vamos analisar as nossas assertivas. Considerando-se que A, B, C, D e E são 5 grupos de gerenciamento de projetos devidamente ordenados no que se refere às orientações do PMBOK, é correto dizer que... Primeiro, vamos dar nomes aos bois, né? Vou fazer aqui uma coisa para facilitar a nossa vida. Ó, vou pegar uma ferramenta de captura para eu poder editar desse documento aqui. Então, ó, vamos analisar isso e vamos marcar o que seria A, tá? Quando eu estou aqui na fase de início, tá? Na fase de início do projeto, quais são os processos que mais vão ser mobilizados? Os de iniciação, tá bom? Iniciação. Eita, mas escrever com o mouse aqui não tá bom. Iniciação. Quando a gente parte para a fase de organização e preparo, aí já serão mobilizados mais processos de quê? De planejamento. Mas eu não quero dizer que eles ficam restritos só a essa fase. Eu quero dizer que aqui eles são proeminentes. Aqui proeminam-se os processos de planejamento, aqui os de iniciação. Na fase de iniciar e na fase de organizar e preparar, planejamento. Na fase de execução, C aqui, eu vou ter justamente os processos de execução sendo mais demandados aqui, tá? Vão ter maior nível de atividades e de pessoas envolvidas. E quando eu falo de D, aqui na fase de encerramento, eu vou ter os processos de encerramento sendo mais mobilizados. Então, a gente sempre vai ter uma fase do ciclo de vida em que se mobiliza mais um processo do que o outro. Primeiro, na fase de iniciação, os processos de iniciação. Depois, na fase de organização e preparo, os processos de planejamento. Depois, na fase de execução, os processos de execução. E, na fase de encerramento, predominam-se os processos de encerramento. Professor, e o que é o E? O E é o controle, tá bom? Controle. Porque o que é o comportamento do controle, gente? O controle ele não vai ser proeminente em nenhuma fase do ciclo de vida ali mais do que os outros. Então aqui está o comportamento do planejamento. Ó, o planejamento chega aqui, ó. Ele tem uma proeminência aqui e ele vai até o fim ali. Quando a gente passa para a fase de organização, desculpe, aqui é de iniciação, tá? Quando a gente passa para a fase de planejamento, peraí, deixa eu até, ó, planejamento, a gente vai ter um pico aqui na fase de planejamento e ele sim vai até o fim, tá? Quando eu falo da execução, esse aqui é a execução, ó. A execução vai ter um pico na fase de execução e cai drasticamente no fim. E o de encerramento, ele vai ter uma proeminência aqui nas fases de encerramento. E o de controle, ele é concomitante, ele ali, ó, ele é mais homogêneo ao longo de toda o ciclo de vida, tá bom? Dito isso, vamos analisar as assertivas. Vamos lá. A. Por meio de processo do grupo A, o que é o grupo A mesmo, gente? O grupo A é, ó lá, iniciação. Desenvolvem-se importantes ferramentas de gerenciamento de projetos, como a EAP e o gráfico gigante, pertencentes à área de conhecimento de escopo e cronograma, respectivamente. Está errado. Por quê? Por que está errado? Vou colocar aqui para vocês, tá? Vamos fazer aqui a nossa anotação de projetos para você entender, tá? Quando eu falo de projetos, eu tenho o quê? Eu tenho as fases, eu tenho os processos e eu tenho as áreas de conhecimento ou gerências.
Tem que saber de tudo, professor? Não, só se quiser passar. Se não quiser, você não se preocupa, tá? Genericamente, o PMBOK, que é o quê, gente? O guia, né, da PMI, que define ali conhecimentos na área de projetos, tá? Vai dizer pra gente que de fases nós temos a fase de início, genericamente, porque podem ser diferentes a depender do projeto, da organização, do porte, da complexidade, mas minimamente a gente consegue visualizar essas fases em todos os projetos. Início, organização e preparo, execução e encerramento, né? Beleza. Encerramento. Então, essas são as fases do ciclo de vida. O que você tem que ter noção quando eu falo de fase do ciclo de vida? Você tem que ter noção que as fases, elas iniciam e terminam e elas não se repetem. Processos não. O processo ele é feito reiteradamente, eles têm iterações. Então, por mais que os nomes se pareçam, fase é fase, processo é processo, tá? E aí a gente tem grupos de processo. Então, aqui esses processos são, na verdade, grupos. E dentro de cada grupo tem um certo número de processos, tá? Então, eu tenho o processo de quê, gente? Iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Quem já fez minha aula aí, não é a primeira vez, né? Sabe aí que eu falo controle, porque justamente o controle ele vai do início ao fim de caráter mais homogêneo, sem nenhum pico em relação a nenhuma fase. E por fim, os processos de encerramento. Por mais que se pareçam, os nominhos não são a mesma coisa. E aí a gente mobiliza ali 48 processos, cada um dentro do grupo. Por exemplo, iniciação tem 2. Tá? 2 processos de iniciação, aliás, um processo de iniciação, é isso mesmo? Não, 2. 2 processos de iniciação, que é a identificação das partes interessadas e a criação do TAP, só, termo de abertura do projeto. E o encerramento é só um, que é quando a gente encerra o projeto ou suas fases. Então, aqui, dos 48, só 2 são iniciação e 1 é de encerramento. E você tem de saber essa dinâmica. E os que mais tem? Planejamento e depois controle. São os mais recorrentes, porque eles vão do início ao fim do nosso ciclo de vida. E aí a gente tem várias áreas de conhecimento que a gente aplica técnicas, ferramentas. Quais são essas áreas de conhecimento, né? Nós temos integração, que é quem inicia e fecha o projeto, tá? E além da integração, nós temos escopo, tempo, custos, qualidade, comunicação, riscos, aquisições e partes interessadas. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma, né? Falei qualidade, falei recursos, não, faltou recursos. Partes interessadas. Cadê se eu botei recurso? Eu coloco qualidade, recursos aqui. Tá? Ou recursos humanos, né? A depender da edição do PMBOK. Deixa eu ver se tá certo. 1, 2, são 10, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrei de todos. Então, aqui, a gente tem essas áreas de conhecimento. Elas vão desenvolver alguns desses processos. E a nossa assertiva está dizendo o seguinte, olha só o que a nossa assertiva está nos dizendo. Vamos lá. Diz que, olha só, é por meio dos processos do grupo A, iniciação, né? Que a gente já sabe que aqui A é iniciação, tá? Desenvolvem-se importantes ferramentas de gerenciamento, como a EAP. Gente, a EAP, ela é definida, tá? EAP é definida na gerência de escopo, que é a estrutura analítica do projeto, e ela é um processo de planejamento. Então já tá errado aí. Aí ele tá falando mais aqui, ó. Fala mais pra gente. Ele não, que sou eu, né? Que foi eu quem fiz a questão. Gráfico de Gantt. Gráfico de Gantt, ele é utilizado para mostrar a relação entre atividades. E as atividades são sequenciadas dentro da gerência de tempo. Tá? Então, Gantt é uma ferramenta gráfica para mostrar a relação entre as fases e atividades de um projeto. E é uma ferramenta de planejamento também, tá? Dentro da gerência de cronograma ou de tempo. É tipo assim, ó, ele mostra aqui as várias fases e atividades num gráfico de setas. Aqui é a atividade A, aqui é a atividade B, aqui é a atividade C. Essa atividade A, B
e C têm relação entre si. A B, ela começa quando a A já começou, mas não precisa finalizar. Então, ela é concomitante. A C, por sua vez, espera que a B termine para ela poder começar. Então, esse esquema gráfico aqui é o que o gráfico de Gantt nos mostra. E todas são ferramentas de planejamento. Uma pela gerência de escopo, outra pela gerência de tempo. E aqui está dizendo que, por meio do grupo A, que é processo de iniciação e não de planejamento, que a gente sabe que gráfico de Gantt é AP agora, você sabe, né? É planejamento, são sim da gerência de escopo e cronograma, respectivamente, mas não são do grupo A, são do grupo B, que o grupo B é de planejamento, tá? Então tá errado. Vamos lá, seguindo. É na fase de execução que há maior nível de atividades e mobilização de recursos, o que faz com que os custos se elevem progressivamente por meio dos grupos de processo D. Quem que é o grupo de processo D? Encerramento. Não, tá, gente? A gente tem aqui, ó, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente que dentro da estrutura do projeto, dentro da estrutura do projeto, aqui, câmera, dentro da estrutura do projeto, a gente vai ter a execução, né, subindo assim gradativamente, ó, tum, 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 tum. Quando chega no pico, na fase de execução, que está o maior grau de atividade, recursos, chega para a fase final. Qual que é a fase final, gente? Encerramento, eles caem drasticamente, tá bom? Então, sim, os custos vão aumentando progressivamente. Quando chega na fase final, cai drasticamente. Aí a gente vai ter os processos de encerramento, que é quando a gente põe fim ao projeto. Vamos analisar as outras, olha só. Entre os 5 grupos de processo, o que é? Vamos voltar para E. É controle, né? Como a gente já tinha falado. É o que mais se diferencia dos demais, com atividades mais homogêneas do início ao fim do ciclo de vida. Essa é a nossa assertiva correta. Qual é o erro dessa daqui? Não são os grupos de processo D, são os grupos de processo C, que são de execução, tá? Então, ele vai ter o pico aqui na execução ali, né? E não na D, beleza? Então, vamos seguindo aqui. O termo de abertura do projeto, TAP, marca o início formal do projeto, correto, feito no âmbito da gerência de integração por um processo do grupo B. Grupo B é planejamento. E se tem uma coisa que você tem que ter em mente é o que é o TAP. O TAP é o início, é um documento, tá? Por exemplo, eu quero formular um projeto para atender uma necessidade, um problema, uma requisição de um cliente. Aí eu chego para o sponsor, que é o meu patrocinador, e falo o seguinte: olha só, autoriza esse projeto para a gente resolver esse problema, para atender essa demanda, para a gente gerar algo novo. Aí ele fala assim, beleza, dá aqui que eu assino. Ele assina o TAP. Quando ele assina o TAP, o projeto tem início formal. E se ele está tendo início, ele não é um processo de planejamento, ele é um processo de iniciação. Então aqui está errado, porque o termo de abertura marca o início formal do projeto. Beleza. Feito no âmbito da gerência de integração? Também. Por um processo de planejamento do grupo B? Não, é de um processo do grupo A de iniciação, eis o erro. Vamos lá. Identificar as partes interessadas é um processo do grupo A. Vamos lá, grupo A, iniciação. Perfeito, perfeito, tá bom? A influência dessas partes tende a ser maior durante a fase de execução do que na fase de iniciação. O erro tá aqui, tá bom? Vamos lá entender. Quem são partes interessadas em um projeto? As partes interessadas em um projeto são aquelas pessoas, grupos, organizações que têm interesse direto ou indireto no seu projeto, que podem impactar ou serem impactadas pelo resultado do projeto. Então, você há de concordar comigo, há de convir que se eu estou fazendo um projeto e esse projeto é de interesse de alguém aqui, ele vai tentar influenciar esse resultado, vai ou não vai? Vai. Então, eu preciso conhecer no início do projeto quem são essas partes interessadas. Então, a identificação das partes interessadas é um processo de quê? De iniciação feita pela gerência de partes interessadas do seu projeto, beleza? E aí o que acontece? O projeto ele é construído progressivamente, e aí isso aqui cai muito, e eu vou até detalhar isso para vocês, porque isso aqui cai tanto que eu não posso me furtar a falar isso mais uma vez, porque toda vez que eu tenho oportunidade eu coloco, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o início do projeto, você tem o T0 aqui, e a gente tem o TF. Esse projeto sempre vai ser finito e sempre vai gerar inovação, isso a gente já está careca de saber, não é? E aí a gente tem, dentro do projeto, dentro do tempo que a gente tem de desenvolver, a gente tem o princípio que a gente chama de progressividade.
Quer dizer que o resultado do projeto ele é construído progressivamente. E se esse resultado é construído progressivamente, significa dizer que a gente vai ter aqui incertezas, tem que avaliar incertezas, riscos. Vou fazer esse exercício aqui com vocês para ficar bem claro. Conhecimento e influência das partes, vou chamar de PI, né? Partes interessadas, tá bom? Então vamos lá considerar. Se eu falo de incertezas, de riscos, de conhecimento acerca do projeto, tá? No início eu tenho muitas incertezas, porque o projeto está sendo construído passo a passo, progressivamente. No final, eu vou ter menos incertezas, porque o resultado já está quase pronto. E os riscos, eles surgem de onde? Das incertezas. Então, no início, eu vou ter muitos riscos, porque eu não sei como é que é esse resultado direito. Eu tenho uma ideia e um sonho. Eu ainda não fiz. Eu começo a fazer, vou diminuindo as incertezas, e ao passo que eu diminuo as incertezas, eu equaciono os riscos. E aí, no final, há menos riscos no projeto. E aí vamos falar do conhecimento. No começo eu conheço pouco esse resultado. E é justamente por obter conhecimento e informação, pelo princípio da progressividade, que se diminuem as incertezas e os riscos. E aí no final eu tenho mais conhecimento. E aí vamos pensar na influência das partes interessadas. Essas partes interessadas, elas têm uma influência muito maior no começo, porque o resultado ainda não está construído. No fim, ela vai ter pouca influência, nunca zera, mas ela tem pouca influência porque não tem como mudar ali às pressas o resultado no fim, fica mais difícil. E é por isso também que a gente vê os custos de mudar o projeto. Para você mudar o projeto no começo dele, o custo é baixo, você tem menos custos. Agora, no fim, você já fez um monte de ação, o resultado já está quase pronto. Então, você vai ter custos muito mais elevados. E é por isso que decai a influência das partes interessadas, tá bom? E aí, só para a gente fechar aqui esse bloco, o TAP é feito pela gerência de integração. E não é um processo de planejamento, ele é um processo de quê? Iniciação. Porque ele dá início formal ao nosso projeto, tá bom? E aí vamos falar aqui de novo de EAP, que cai bastante. A EAP, estrutura analítica, é feita pela gerência de quê, gente? De escopo. E essa gerência de escopo faz a EAP por meio de um processo de quê? Planejamento. Beleza, cai bastante. O que é a EAP? É uma estrutura gráfica que decompõe o projeto em partes menores, gerenciáveis, em que aqui a gente tem o pai, né? São os pais, e os pais têm os seus respectivos filhos, de modo que um pai pode ter vários filhos, tá? Mas um filho não pode ter mais de um pai. A gente tem mais ou menos isso, e aqui são os pacotes de trabalhos ou a entrega. A gente vai de baixo para cima monitorando graficamente para a gente conseguir entregar o resultado final do projeto. Eita ferro! Então, é isso. Aqui a nossa resposta correta, portanto, tá? Deixa eu voltar aqui para as nossas questões. Vamos lá. A resposta correta é a C. Entre os 5 grupos de processo, que é justamente controle, ó, é o que mais se diferencia dos demais, com atividades mais homogêneas do início ao fim do projeto. Dito isso, vamos aqui fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para fazer mais questões aí dessas 10 que eu preparei para vocês brincarem no simulado. Tchau, tchau!